Vai dar ruim. Vai cair pra frente. Calma. A gente já tá ao vivo. Espera aí, tô só ajustando aqui. Ó. Aqui vai precisar de mais. Peraí, segura aqui. Rapidão. A logística aqui, Não. gente. Bom dia pra vocês. Deixa eu ver. Não, olha pra mim. Não, calma aí. Ele é metódico. O negócio tem que ficar... Pra mim aqui tá ótimo. Vem cá pra você ver só, amor. Ó, eu acho que tá ótimo. Olha aqui comigo. Só olha aqui comigo. Antes de você botar. Não, eu acho que tá lindo. É que tá só ótimo. muito teto. Tipo, eu Então, fico um mas pouco aí agora a agoniada. gente faz assim. Aí... Se cair no meio da live... Não vai cair. Tem ceilings. É. Agora se abaixa. Amor. Isso aqui não cai. Tá, olha, ó, solta aí. Solta aí, você tá segurando. Ó, Tá. tem como cair. Entendeu? Certeza, né? Esse tá bonito, hein? Que isso, hein? Obrigada. Fiz uma makezinha. Deixa Ô, assim, gente, meu cabelo tá meio tranquilo. molhado. Porque eu tava sem secador. Fui pegar a dona Mairene. Fazer assim, Ai, essa que eu franzinha. ganhei. Eu vou mostrar pra vocês. Eu ganhei de Gabi, uma seguidora. Deixa eu te dar um Olá. beijo. Te amo. Ô, minha mãe, não faz assim comigo, não. Eu tava hoje de manhã cantando pra ele. Eu parei de cantar. Ele, por que você parou de cantar? Então eu vou cantar. Me dá aqui, amor, só o controle pra eu dar um pause aqui. Por favor. Bom dia pra Ó, deixa uns vocês. 6. Não, mas eu vou dar... Ah, então tá. Eu É porque aumento. o controle não tá, entendeu? Não tá obedecendo? Esse controle dele não Aqui. Bom dia pra vocês. Bom dia, Letícia. Bom dia, Jeremias, que eu ganhei as roupinhas também, as camisetas. Muito obrigada. Bom dia, Naná Ferreira. Então, aí eu ganhei de Gabi, uma seguidora. Lembra que eu sempre... Aí ela entrando aí, ó. Que eu sempre falava pra vocês no começo, gente, essas lives aqui não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Eu achei tão criativa, ela me deu a blusa, ó, ela me deu uma preta e uma branca. Eu tô aqui usando. Ai, achei tão lindo. Como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade das nossas lives, dos nossos reencontros. Já mandei mensagem hoje para 2 amigas. Eu falei, ó, gente, intercede aí por mim na live. Vai intercedendo, porque é muito importante a gente ter intercessores. Então, vocês que estão aí do outro lado também, quando eu começar a orar, quando eu começar a falar, vocês podem pedir, Jesus, fale mais através da vida da Adriana, toma conta do coração dela, que o Senhor fale comigo, que o Senhor traga uma palavra. Eu tô no culto na igreja, ontem eu mandei pra Cássia, eu falei, Cássia, tô morrendo de saudade pra igreja, nossa, demais. E quando eu tô no culto, eu tô lá, tá André, tá Léo, vários pastores, e eu tô, Senhor, cuida do coração deles, vai ministrando, vai falando, então vocês podem estar intercedendo por mim. Eu tô vivendo um tempo maravilhoso aqui no Brasil, né? Principalmente agora que eu acabei de participar do Moriá com o Rodrigo. E foi muito importante esse tempo do Moriá. Mas eu acho que eu vou contar pra vocês depois, pra gente poder fazer nossa oração, pra gente poder começar, tá bom? Então tá todo mundo aí. A Paula tá aí, Tássia Fê. Vou pedir uma gentileza, se você puder mandar, antes da gente começar a oração, se você puder mandar a live aqui, manda para umas 10 pessoas. Quem você for vendo, envia ali, porque Jesus tiver que falar, vai falar algo ao coração dessas pessoas. Quantas pessoas já mandaram para mim, né, Adriana? Eu não te conhecia, foi através de uma amiga que enviou sua live e hoje eu agradeço porque todos os dias tem gente que tira um momento para poder estar em oração durante as lives, mas eu já falei que não é para fazer isso, vocês têm que ter relacionamento. Mas, por enquanto, o que está sendo importante é Deus estar ministrando no nosso coração e a gente também entender o processo. Não adianta se cobrar. Como eu falei para vocês, no dia 3 de janeiro de 2021, que foi quando eu aceitei a Jesus, não foi que eu logo me entreguei, que eu logo comecei a modificar minhas atitudes. Pelo contrário, assim, foi um processo. Eu lembro que depois do dia 3, eu ainda tomava vinho, eu ainda me vestia de maneira que o Espírito Santo não se agradava em mim, né? Hoje, o Rodrigo me mostrou ontem uma foto, quando a gente foi para Portugal. Foi eu, ele e Dudu. E a gente foi num restaurante comer um bacalhau, que o Rodrigo adora comer bacalhau. Eu não sou muito fã, não, mas eu até como, mas não gosto muito, não. Aí a gente foi comer o bacalhau e eu fui com uma saia branca, desse tamanho, e eu fui com um sutiã. Um sutiã. Era um sutiã com uma linha aqui, uma flor aqui, e eu acho que no máximo eu tava, tipo, com um casaquinho assim, mas assim, eu estava de sutiã. E quando ele me mostrou ontem à noite, sabe quando você não se vê, quando você
Eu falei assim, meu Deus do céu, ainda bem que Deus teve misericórdia de mim, porque não é possível que eu usava algo assim. Eu olho pra trás, eu olho pra antiga Adriana, que já morreu, que eu nem gosto de resgatar, mas eu consigo ver certas atitudes, ver certas vestimentas, ver certas coisas que eu fazia que eu falei, não é possível. Ainda bem que Jesus me resgatou. E todo esse processo não foi porque alguém falou pra mim que eu tinha que mudar a maneira de me vestir, não foi porque alguém falou pra mim que eu tinha que mudar a minha maneira de falar, a minha maneira de pensar, foi simplesmente o Espírito Santo de Deus ministrando em mim. Foi simplesmente algo que uma amiga mandou mensagem no final de semana, ela falou assim, nossa, tive um encontro com os amigos e tava todo mundo tomando vinho e eu não consegui tomar. E eu coloquei para ela, eu falei, glória a Deus, porque é o Espírito Santo que está habitando em você de forma tão sobrenatural que seu corpo não aceita, o seu espírito não aceita. Então, eu posso chegar para você e falar, olha, você tem que parar de fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... Não vai fluir se o Espírito Santo de Deus não estiver ministrando em você. Por isso que eu tomo muito cuidado da maneira que eu falo, da maneira que eu busco levar pessoas para Jesus, para que eu não seja aquela pessoa impostora, aquela pessoa que impõe, aquela pessoa que caga regras, que briga, que ofende, que machuca. Não, eu quero que o Espírito Santo de Deus venha fluir em você para que você tenha discernimento e que o pecado comece a condenar. Ontem eu estava à noite com o Rodrigo, a gente deixou as crianças no sítio para a gente aproveitar, e aí eu não sei o que eu ia falar com ele, a gente estava conversando, e eu ia falar alguma coisa, eu falei assim, não vou falar, não vou falar, porque o que eu ia falar, eu ia pecar, porque eu não tenho direito de questionar, de perguntar por que tal pessoa faz isso. Não fui eu, por mim mesma, minha carne, eu falaria porque eu ia achar, não tô fazendo nada demais, não mais com meu marido. Mas o Espírito Santo, quando ele vem e habita, quando faz morada, quando você permite que Jesus venha ministrar você, que Deus seja o centro da sua vida, tudo que não vem de Deus te condena. E é automático. Você não precisa de força. Ele vem em você, vem fluindo. E eu sempre fui uma pessoa de comentar, assim, principalmente com o Rodrigo, sempre de conversar. E agora não tô conseguindo. Então, glória a Deus por isso. Eu desejo que Deus ministre sua vida dessa maneira, para que você viva cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus, para que você viva cada vez mais presente em Jesus. Não significa que a Adriana vai viver assim eternamente. Vou ter minhas quedas, vou ter meus altos. Lembra nos desafios que eu passei há uns 3 meses atrás? Eu estava tomada de ódio, de raiva. Nossa, vocês não estão entendendo, assim, foi muito louco o que eu senti. E nada conseguia me tirar daquele estado. Eu orava, mesmo sem força. Eu não sentia a presença de Deus, porque eu estava tão tomada de raiva, mas eu clamava. Falava, Senhor Jesus, eu não estou suportando essa situação. Toma conta do meu coração, porque se eu for por mim mesma, eu vou matar um. E Deus foi fazendo. E aí tem até aquele louvor, né? Enquanto eu te uso, eu curo tudo que te fez chorar, sabe? Enquanto eu te uso, eu curo. Eu cuido de tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus me chamando para voltar a fazer live, e eu não vou fazer live, eu não tenho condição, não tenho capacidade humana de fazer live se eu tô tomada de raiva. E Jesus foi trabalhando tudo em mim, foi justamente cuidando, curando tudo aquilo que me fez sofrer, tudo aquilo que me machucou. Então a gente também ter consciência que muitas vezes a nossa alma nos engana, nossa alma nos faz sofrer, chorar, sentir raiva, e a gente tem que pedir o tempo inteiro, Senhor, guarda o meu coração, porque o meu coração é enganoso. Os meus sentimentos, as minhas emoções me enganam e me fazem muitas vezes machucar, desejar mal para o outro, ferir. Então, não vem a nossa capacidade humana, não permite nós por nós mesmas perdoar, entender que é um processo. Não, a gente quer de alguma forma justificar, a gente quer de alguma forma devolver aquilo que fizeram com a gente, e por isso o nosso momento de oração, de adoração, de jejum é o que vai nos fortalecer e fazer a nossa carne morrer para que o Espírito Santo de Deus venha fluir em nós. Mas vamos fazer a nossa oração então. Deixa eu tomar meu chazinho, que eu já tô com sede. Ô, gente, meu sono virou outro, tá? Depois que eu parei de tomar café, vocês não estão entendendo. Foi um sofrimento no começo, mas agora... Então, vou te convidar
a fechar seus olhos, para que nesse momento você possa sentir a presença de Deus na sua vida. Senhor Jesus, Deus, Espírito Santo, estamos aqui diante da sua presença. Estamos aqui com o coração aberto para te ouvir, com o coração aberto para ser ministrado pelo Senhor, meu Pai. O Senhor sabe aqui quantas pessoas têm vivido momentos de aflição, quantas pessoas têm se sentido sozinhas, perdidas, angustiadas, Pai. Quantas pessoas iniciando um quadro de solidão, um quadro de depressão, porque não conseguem ver sentido, não conseguem encontrar uma solução para suas vidas, Pai. E por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor entre e faça morada em cada uma dessas pessoas, meu Pai. O Senhor sabe o quanto queremos ter mais da sua presença, o quanto queremos sentir mais do seu fluir, meu Pai. E muitas vezes não sabemos como fazer, não sabemos como buscar. Tudo do mundo nos ocupa, todas as situações do dia a dia nos fazem prestar mais atenção no que é fugaz, no que é passageiro e não olhar para o Senhor. E tentamos muitas vezes, Pai, com nossas próprias forças, olhar para o alto, olhar para a sua presença e nós não conseguimos, Jesus. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha fluir no coração de cada uma dessas pessoas. Pai, que toda seta inflamada do inimigo, toda palavra proferida, toda macumbaria, toda feitiçaria que fizeram contra essas pessoas, que seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, lava cada vida aqui com o teu sangue que limpa, o teu sangue que restaura, o teu sangue que faz nova todas as coisas, Pai. Dá um coração novo, dá uma vida nova, Pai. Que elas possam enxergar a grandiosidade do teu amor. Pai, que o Senhor venha trazer certeza dentro do coração de cada uma dessas pessoas. Por que elas nasceram? Para o que elas nasceram? Meu Pai, quantas vezes nós buscamos coisas no mundo, quantas vezes nós achamos que é um emprego que vai nos fazer feliz, que é um carro que vai nos fazer feliz, que é uma casa nova que vai nos fazer feliz. E nós não conseguimos enxergar a sua grandiosidade que só vem pela sua presença, que é a alegria que só vem quando nos sentimos cheias do teu Espírito Santo, que a nossa alegria só vem quando nos sentimos cheias do seu cuidado, Pai. Nós queremos nos sentir amada, nós queremos nos sentir renovada, meu Pai. Tantas mulheres aqui tentam buscar um relacionamento com o Senhor, mas tudo a tira do foco, tudo a tira desse momento de adoração, desse momento de louvor, desse momento de oração. Por isso eu te peço em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos. Dê ordem aos seus anjos para visitar e ficar ao redor da casa delas agora, meu Pai. Que nenhuma situação venha tirar desse momento de adoração, de entrega, de oração, Jesus. Que cada vez mais elas sintam a necessidade de buscar a sua presença. Que elas percebam que esse preenchimento, que essa alegria, que essa esperança que elas têm, que o dinheiro, que o trabalho vai ser a solução. Que elas tenham discernimento que não. É somente quando estamos cheias da sua presença. O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Quantas e quantas providências, quantas e quantas provisões o Senhor tem feito na vida de cada uma de nós. E muitas vezes estamos ocupadas, olhando para o que nos falta e jamais olhando para o que o Senhor já nos deu. Então traz um olhar atento, Jesus. Traz um coração voltado para Ti, meu Pai. Que elas possam fluir, que elas possam encontrar o verdadeiro sentido. Tantas pessoas aqui batendo cabeça, tantas pessoas, nossa, tantas pessoas, Jesus, tantas pessoas, Jesus. Perguntam para o Senhor, por que eu nasci?
O Senhor está me fazendo sofrer como se o Senhor fosse culpado de algo. Meu Pai, traga a memória, dê sonhos, dê visões. Tanta coisa não está acontecendo na sua vida porque você sequer voltou seu olhar, voltou sua oração, voltou a sua entrega para Jesus, para perguntar: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual caminho o Senhor quer que eu siga hoje? Deus, toma o coração de cada uma dessas pessoas, meu Pai, que estão se sentindo perdidas. Dessas pessoas que estão sentindo a vida sem sentido algum. É porque você não se coloca diante da presença de Deus. É porque você não pede a Deus para tirar da sua vida tudo aquilo que não vem dele. Tantas coisas você tentou fazer com sua própria força do braço, com suas próprias vontades, sem sequer perguntar a Jesus. Sem sequer perguntar se era isso que ele queria que você fizesse. E hoje você reclama, você culpa a Deus por coisas que ele nunca te pediu para fazer, mas que você fez, que você achou que isso seria a solução da sua vida. E hoje você entende que não é. Hoje você entende que você se sente ainda mais perdida do que antes, ainda mais vazia do que antes. Mas tem uma boa notícia para você. Jesus perdoa os seus pecados, Jesus renova a misericórdia todos os dias, a cada manhã. Ele perdoa os seus pecados, ele perdoa os nossos pecados, para que a gente se coloque diante da presença dele e fale: Jesus, faz morada em mim. Eu não quero mais viver diante da minha vontade. Eu quero viver debaixo da sua direção. Eu quero viver debaixo da sua vontade. Entra em minha vida, Senhor. Entra na minha casa, muda tudo de lugar. Pai, pode tirar amizades, pode me tirar o trabalho, pode me tirar o emprego, pode me tirar o que o Senhor quiser, porque hoje eu quero, hoje eu decido viver por Ti, Jesus. Pai, traz meu coração de volta. Eu vou te pedir para você colocar a mão no seu coração agora, por favor. E repetir comigo as palavras. Pai, eu que me afastei dos teus caminhos. Eu que busquei viver a minha vida conforme a minha vontade. Eu te peço perdão agora, Jesus. Perdoe por todas as vezes que eu vivi indiferente à sua presença. Perdoe todas as vezes que eu vivi indiferente aos seus cuidados. O Senhor nunca me deixou faltar nada. Tira de mim esse olhar murmurador. Tira de mim esse olhar que não vê nada de bom na minha vida, que só vê a falta. Pai, quebra o meu coração, faz novo de novo. Pai, eu decido agora, nesse momento, voltar para os seus caminhos, para nunca mais sair. E eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus Cristo. Amém. Amém. Continua com seus olhos fechados. Jesus, que nessa manhã o Senhor tome conta dos nossos corações, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha trazer consciência de tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Pai, limpa minha mente nesse momento. Tira da minha mente todos os pensamentos que vêm do mal. Quebra em nome de Jesus.
toda seta inflamada do inimigo contra a vida de cada uma delas aqui agora, Jesus. Enche o ambiente de cada uma delas com a sua presença, Jesus, em nome de Jesus. Que somente o seu fluir, somente o teu falar, somente o teu querer prevaleça em nós, Jesus. Pai, guarda o meu coração. Derrama a tua unção agora, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oi, Regina. Vou precisar de um pouquinho de água só, por favor. Amém. Todo mundo que tá aí, tô vendo vocês, Laila. Como eu falei pra vocês, né? Eu fui participar do Moriá na semana que passou. E quando o nosso documento ainda tava para poder sair, Jesus já tinha falado pra mim que eu tinha que ir, né? Que eu tinha que fazer. Obrigada, amor, te amo. Que eu tinha que fazer. Só que eu não tinha o green card. E eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou fazer, né, se eu não tenho? E aí eu sabia, logo depois eu sabia que ia ter o Moriá lá em Orlando, que vai começar, acho que tá começando hoje, se eu não me engano, começa sexta-feira. Eu falei, Jesus, eu já entendi. Se eu não vou poder fazer no Brasil, eu faço em Orlando. E aí eis que chega o documento. E a gente pôde fazer aqui. E eu lembro que quando a gente foi fazer o Moriá, o Rodrigo me perguntava, minha vida, como é que é? Eu falei, eu não sei. Mas o que vai acontecer lá? Eu falei, não sei. Mas é que tipo carisma? Eu falei, não sei. Eu só falava, não sei. E nós fomos. E enquanto a gente estava lá, Deus me mostrava algo muito forte. Logo no começo, a gente não pode contar nada do que aconteceu lá, mas Deus me mostrava algo muito forte que aconteceu comigo e que eu deveria compartilhar com vocês. Então, chegou um determinado momento lá que eu falava assim, nossa, glória a Deus que eu já passei por esse processo. Eu falava assim, como eu tô feliz por ver que Jesus trabalhou tanto em mim, tantas questões, que hoje eu me sinto liberta. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, Deus, mas por que eu tô aqui então? E aí aconteceram coisas maravilhosas, individuais, por isso que eu falo pra você assim que o que mais você pode fazer por você mesma é buscar um relacionamento com Jesus, íntimo, individual. Porque o que aconteceu comigo e Rodrigo lá não tem nada a ver com o Moriá, com o que o Moriá trabalha. Mas Deus ainda não mostrou que eu devo compartilhar, que eu devo testemunhar isso com vocês, então eu não vou contar sobre o que aconteceu, mas eu entendi que não importa o lugar que você está, não importa a situação que você está vivendo, se você tem um coração entregue, rendido a Jesus, se você clama cada vez mais, Senhor, eu quero sentir mais e mais da sua presença, Senhor, eu quero receber da sua unção, Senhor, eu quero ser ministrado por tudo aquilo que ainda falta trabalhar em mim, você pode ter certeza absoluta que Jesus jamais vai virar as costas para você e vai falar, ah, não, essa aí eu vou deixar sofrer um pouquinho. Ah, essa aí deixa ela... É igual os nossos filhos, né? Então, mamãe, eu quero um chocolate. Mamãe, compra um Minecraft pra mim. Eu sei que eu não posso dar agora esse Minecraft pra ele. Eu sei que eu não posso dar agora esse chocolate pra ela. Mas não significa que eu sou indiferente. Eu preciso trabalhar na mente dos meus filhos, que as coisas não acontecem na hora que eles querem, que o dinheiro não é uma coisa que você estala os dedos e vem. Eu preciso trabalhar o entendimento deles para que eles sejam preparados para receber aquilo que eles querem, para que amanhã ou depois eles não virem uma criança mimada e que depois ainda vai dar as costas para a mamãe e para o papai, porque eles sempre estiveram acostumados a ter tudo. E aí, se eu coloco essa situação com Jesus, se eu viro toda essa situação com Deus olhando para nós como filhos, Ele criou o mundo, Ele quer nos entregar muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós imaginamos, mas Ele não pode dar antes de estarmos preparados.
para receber, para que quando a gente receber, a gente não vire a cara para ele. A gente não vire as costas para ele, que foi o que aconteceu comigo, que eu já contei para vocês inúmeras vezes. Eu clamava a Jesus por uma transformação de vida, por uma transformação financeira. Quando aconteceu, eu virei as costas e comecei a dizer que eu sempre fiz, que eu acordava cedo, que eu trabalhava, que eu não dormia final de semana, que eu trabalhava 24 horas por dia e por isso eu tinha a vida que eu tinha. Só que hoje eu olho para trás e eu vejo que Deus permitiu com que eu experimentasse tudo isso para que hoje eu pudesse ser um canal de palavra, um canal de cura, um canal de levar para outras pessoas. Olha, Jesus vai te entregar. No momento certo, você pode ter certeza absoluta. Jesus vai te entregar aquilo que Ele tem preparado para você, que é sempre a vontade de Deus sobre a nossa vida, é sempre boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita, agradável. Ele não tem vontade de olhar para nós, porque muitas vezes a gente olha assim, né, quando a gente está em sofrimento. Deus está ajudando a todo mundo, mas para mim não. Mas não, Ele nem tem olhar para mim. Ele faz com todo mundo e comigo não. Eu tô sofrendo. Que Deus, né, a gente fala assim, né, que Deus é esse? Que tá vendo que meu dinheiro tá dando para pagar a conta no limite, né, assim que a gente pensa. Eu não consigo comprar nenhum biscoito a mais para minha filha, para o meu filho. Eu não consigo nem ter um dinheiro a mais para uma passagem de ônibus que eu quero ter, que eu quero ir para algum lugar. Que Deus é esse que está me deixando viver? É assim que a gente pensa. E eu imagino Ele olhando para a gente e falando, eu tenho tanto para te dar, meu filho. Eu tenho tanto para te usar, minha filha. Mas assim como um médico, quando vai fazer uma cirurgia, que ele não pode utilizar instrumentais contaminados, sujos, para fazer uma cirurgia, porque senão ali acontece uma morte, ali acontece uma infecção. Assim é Jesus conosco. Ele não pode utilizar um instrumento que está sujo. Ele não pode utilizar um instrumento que está contaminado. Por isso que o nosso olhar, a nossa oração todos os dias é: Jesus, faça morada em mim. Renova sua misericórdia sobre mim todos os dias. Eu estou inteira arrepiada. Renova sua misericórdia inteiramente sobre mim, porque eu estou suja, eu estou contaminada, eu estou cheia de pecado. E eu sei que tudo isso não tem a ver com o Senhor, porque sou eu que preciso me render aos seus pés. Sou eu que preciso olhar para mim mesma e ver o que eu estou fazendo quando ninguém me vê. O que sai do meu coração quando eu estou no meu quarto, quando eu estou tomando o meu banho, quando eu estou chegando no trabalho e eu estou dando de cara com uma colega de trabalho que eu sei que me odeia, que deseja fazer o mal para mim, mas eu olho para ela com misericórdia. Eu olho para ela e peço: Senhor, perdoe, porque ela não sabe o que faz. Abençoa a vida dela, Jesus. Esse é o maior nível de maturidade em Cristo que nós podemos alcançar, que é quando eu sei que me odeiam, eu sei quando fazem mal para mim e ainda assim eu guardo meu coração e eu só falo: Senhor, eu perdoo. Porque um dia eu também já estive nessa posição. E eu não quero ser como ela. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ter a sua imagem e eu quero ter as suas semelhanças, ou seja, eu quero ter as suas características. Que é quando bate de um lado da face, eu dou a outra para bater. Porque eu sei que é o Senhor quem me justifica. Eu sei que é o Senhor que me guarda. Eu não preciso e não posso viver por aprovação de seres humanos. Eu tenho que viver por sua aprovação. Então, quando eu falo para você que eu tô numa conversa com meu marido e eu guardo meu coração e eu falo assim: não vou falar. Não vou falar, porque se eu falar, eu sei que eu vou pecar. Eu não estou falando isso para que meu marido olhe para mim e diga: nossa, que esposa maravilhosa que eu tenho. Eu quero que Jesus olhe para mim e fale: essa é a filha que eu escolhi para ser. Essa é a filha que eu estou moldando. Por isso que o relacionamento com Jesus, o relacionamento com o Espírito Santo, o relacionamento com Deus, o nosso Pai, é único e exclusivo. Eu posso orar por você, eu posso declarar por você, posso profetizar por você,
mas nada vai adiantar se você não tiver um relacionamento, uma entrega e uma oração. E aí, voltando para o Moriá, teve um momento lá, que foi quando Jesus falou para mim, né, que eu precisava trazer essa palavra para vocês. Por muito tempo da minha vida, eu me coloquei, apesar de vocês olharem para Adriana determinada, Adriana que faz, trabalha, essa não sempre foi, não foi para sempre a verdadeira Adriana. A verdadeira Adriana, aquela que já morreu, aquela que existia no passado, bem da fase de infância, bem da fase de adolescência, bem da fase de prestes a crescer, a virar mulher, sempre foi uma Adriana numa posição de vítima. Eu sempre olhei para a minha vida e eu sempre olhei para mim mesma com muita pena de mim. Porque eu olhava para minha infância e eu lembro que todas as vezes que um pai de uma amiga ia buscar uma amiga na escola, ou às vezes eu ia na casa de uma amiga, eu ia estudar, e eu via o relacionamento de pai e filha, eu sempre chorava. Eu ia quietinha para algum lugar, eu me emocionava, eu chorava, porque eu sempre olhava para aquele relacionamento de pai e filha, agora falando bem específico da parte paterna, do meu pai mesmo, eu aqui na Terra, eu olhava para aquela situação e eu sempre me colocava muito como coitada. Porque todas as vezes que eu tentava abraçar meu pai, todas as vezes que eu queria ser notada pelo meu pai, ele estava sempre muito ocupado, assim, não, agora não. Eu sempre tinha, para eu falar com meu pai, eu sempre tinha que olhar para ele, decifrar, interpretar a fisionomia dele, para saber se ele estava bem-humorado, para saber se ele estava mal-humorado, para ver se ele não iria me ignorar, porque eu só queria um abraço como filha. Eu só queria receber um abraço de pai e filha, assim como eu via com as minhas amigas. Assim como eu via o pai das minhas amigas indo buscar na escola. E meu pai sempre foi trabalho acima de tudo. Acima de tudo, acima de todos. Sempre foi. Tanto que quando eu olho para a Adriana do passado, eu vejo muito o quanto Deus trabalhou isso em mim, porque eu também sempre fui muito trabalho. Eu achava que a solução da minha vida era ter dinheiro, proporcionar um futuro, uma boa aposentadoria para nós, né? Eu, meu marido, meus filhos, para que eles não se preocupassem com o futuro, faculdade, ter dinheiro. Sempre foi de preparar. Glória a Deus que eu consegui fazer isso, mas glória a Deus que Deus conseguiu me resgatar antes para que eu enxergasse que isso não significa nada. Que cada um tem que preparar a sua história, cada um tem que escrever a sua história e eu não posso entregar tudo de mão beijada para os meus filhos. E meu pai era o tempo inteiro trabalho, até hoje ele é assim, trabalho. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar muito nele, mas aí a gente fala disso também uma outra hora. E eu me sentia muito coitada, essa era a posição que eu sentia. E tudo que acontecia comigo, eu me encolhia mais e mais. Tudo que acontecia na minha vida era como se o meu corpo, o nosso corpo responde, né, por nós mesmos. Vocês podem reparar na igreja, quando vocês estiverem na igreja, vocês viram uma pessoa de braço cruzado ali, ela tá totalmente fechada, ela tá totalmente bloqueada. Foi até o testemunho de mamãe, depois eu conto de novo. Totalmente fechada, porque ela não está disposta a receber. E eu era essa pessoa, eu era uma pessoa que me encolhia, porque eu era tão machucada pela parte de pai, pela parte de não sentir ali os meus pais presentes, que por muito tempo da minha vida eu fui me fechando para tudo que Deus tinha para me entregar. Não para me entregar de coisas materiais, mas para me entregar e me fazer me sentir amada. Para que eu entendesse que aqui nessa terra, Deus nos entregou um pai, uma mãe, mas que acima do nosso pai e da nossa mãe aqui na terra, nós temos o pai, o verdadeiro pai. Aquele que nunca vira as costas para nós, aquele que a gente nunca tem que olhar para ver se ele está bem-humorado ou mal-humorado para ver como vai nos tratar. Só que você imagina eu sem acesso, eu sem informação, e aquilo me machucava de tal forma que me adoecia e que tudo o que acontecia eu me colocava como coitada e eu não entendia que tudo isso estava realmente me fazendo mal.
E aí, quando eu falo me fazer mal, é internamente. É quando a gente olha para debaixo de uma sujeira, quando a gente olha para debaixo de um sofá, que ao redor a gente está vendo que está tudo lindo, que está tudo aparentemente limpo. Mas quando a gente vai para debaixo do sofá, tem aquela poeira que está agarrada, que não deixa nem o sofá andar para um lado, nem andar para o outro, porque se você mexe, tudo aparece. E eu entendi que tudo aquilo estava me fazendo não perdoar os meus pais. E eu ouvia várias ministrações, eu ouvia várias pessoas falando sobre o perdão, sobre você perdoar, e nada daquilo me fazia compreender o quão machucada eu estava, o quão sofrida eu estava, o quanto eu estava me fechando para as bênçãos de Deus para a minha vida. Não tão somente para perdoar o meu pai, mas é para que eu também fosse perdoada por todos os meus pecados. Para que eu também pudesse fluir na presença de Deus. E uma coisa que eu entendi, que diante do perdão, você pode viver as melhores experiências, você pode viver os melhores momentos da sua vida e falar, não, Deus, eu vou perdoar. Se você não tomar uma decisão, não tem firula. Não tem firula. Para perdoar, você não precisa viver o sobrenatural, você não precisa que a glória dos céus desça sobre a sua frente. A única coisa que você precisa é tomar uma decisão e falar: o que o meu pai fez, o que minha mãe fez, não diz respeito a quem eu sou, não diz respeito ao pai que eu tenho. Porque Deus fala para mim e para você: não se preocupe com as coisas do mundo. Eu sou seu pai, eu te criei, eu te desenhei antes mesmo de estar no ventre da sua mãe. Eu tenho um plano para você, eu tenho um amor para você. E enquanto Deus trabalhava tudo isso no meu coração, eu vivi um momento com uma amiga que ela contava que a mãe dela teve ela bem nova, muito nova, e a mãe entregou ela para os avós cuidarem. Eu nunca passei por uma situação parecida e nisso faz a gente ter certeza, né, que as nossas dores, elas são individuais. Os nossos processos de vida, a gente pensa assim, nossa, eu sou tão coitada, eu sou tão sofrida, né? O que meu pai fez, o que minha mãe fez, que me abandonou, ou que eu fui abusada na infância, ou que eu fui machucada na infância. E aí a gente vai conversando com outras pessoas e a gente vai vendo que tem histórias tão dolorosas, tem histórias tão sofridas, tem histórias que machucam na alma, que machucam no espírito, que machucam na mente, que machucam no ouvir, no falar. E a gente vê que, meu Deus, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu preciso trazer a memória dessas pessoas. Que a gente pode não ter tido um pai, uma mãe aqui nessa terra, presente. Mas a gente sempre teve um pai que cuida, que ama, que abençoa, que protege. Quantos livramentos todas nós já vivemos. Quantos renascer todas nós já vivemos. Por que a gente insiste em viver um papel de vítima? Por que a gente insiste em viver num papel de dor para que outras pessoas possam nos ouvir? Porque essa é a única forma que as pessoas nos ouvem. Porque a gente acha que é através da nossa dor, através do nosso sofrimento, que as pessoas vão parar para nos ouvir. Porque a gente foi tão rejeitada, a gente foi tão carente de amor, que a gente acha que a gente vai viver assim eternamente. Então, eu pegava dessa dor, eu pegava dessa rejeição para fazer com que pessoas me ouvissem. E eu fui criando tantas verdades mentirosas internamente. Eu fui me apossando de tantas mentiras dentro de mim que o fluir de Deus era impossível acontecer na minha vida.
Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala: se você não perdoar o seu próximo, nem traga oferta para mim. Se você tiver alguma questão com alguém ainda, não traga, eu não quero receber a sua oferta no meu altar. Porque é tão abominável viver na falta de perdão, é tão inaceitável, porque só faz mal, só fazia mal para mim mesma. Eu usava isso como ferramenta, eu usava da minha dor como ferramenta para ser ouvida. Para que eu fosse digna de pena. Quantas e quantas de vocês estão vivendo assim? Querendo ser digna de pena. Achando que as pessoas só vão te ouvir se você contar a sua história triste. Se você contar o que fizeram para você. Ou o que não fizeram por você. Mas eu quero te lembrar que você tem um pai que nunca te abandonou. As coisas podem não ter acontecido da forma que você gostaria, mas ele te preparou, ele te protegeu, ele te ungiu do alto da sua cabeça até a planta dos pés, para que hoje, através da sua dor, você pudesse curar outras pessoas. Só que você não conseguia enxergar isso. Até agora. Porque Jesus está convidando você a perdoar, a decidir perdoar. Não por você mesmo, porque ainda você não consegue por você mesma. Mas porque Jesus disse para mim e para você, perdoe uns aos outros. Pedro foi lá, Jesus estava dormindo, descansando. Jesus teve um dia super agitado, ele só queria dormir. E Pedro, atrevido, eu preciso falar com Jesus. Não, Pedro, você não vai falar com Jesus. O que você tem de tão importante que você quer falar com Jesus? Pedro falava, eu preciso falar com Jesus. Ele vai lá, acorda, Jesus sacode Jesus. Jesus olha para ele, o que foi, Pedro? O que está acontecendo? Jesus, diz para mim quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me fez mal. E Jesus olha para ele e responde, até 70 vezes 7. Ou seja, para que você nunca encontre uma conta, para que você nunca consiga contabilizar quantas vezes você já perdoou que você precisa perdoar mais. É a primícia de viver com Jesus. É perdoar aquele que me fez mal. É perdoar aquele que me feriu. É perdoar aquele que me faltou. É perdoar aquele que me falta. Eu tenho pessoas na minha família. Não é longe, não. Pessoas na minha família que enfrentam situações com mãe, situações com pai. Palavras proferidas que vêm da própria mãe. Terror psicológico que vem da própria mãe. E ela se mantém firme, porque ela sabe que ela é filha de Deus. Que ela tem um pai que a ama. Porque ela sabe que a mãe não tem consciência do que está fazendo. A mãe não tem consciência do que está falando. Assim como eu e você, quando muitas vezes somos ofendidas, quando muitas vezes somos machucadas por pessoas próximas, por pessoas da internet, por pessoas ao redor, e a gente olha e ainda fala, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que falam, porque eles não conheceram a Ti como eu conheço. É viver uma compreensão. Quando eu falei para vocês em alguma das lives na época do Midas, que eu conseguia me colocar muito no lugar, agora falando da minha mãe, né? Minha mãe viveu situações na infância dela que eu não suportaria. Minha mãe vivia situações com o pai dela que eu não suportaria. Então hoje, quando eu olho para trás e eu vi a minha mãe bruta, que até hoje Jesus está trabalhando, que ela dá abraço de mão fechada, é porque eu sei o que ela viveu.
Eu sei quantas dores ela carrega ainda. E eu oro a Deus todos os dias para que o Senhor venha tirar dela toda essa mágoa, venha tirar dela todo esse rancor, mas que me colocando no papel dela eu consigo compreender. Só que eu e você temos maturidade espiritual para entender que nossos pais passaram por situações que eles não gostariam de ter passado, que eles não escolheram ter passado, que eles não pediram para passar e que eles nem sabem fazer diferente com a gente do que eles viveram. Porque eu só consigo falar daquilo que eu vivo. Eu só consigo fazer a partir daquilo que eu vivo. Então, se eu me fecho, se eu sou uma pessoa... Eu lembro que no começo do meu relacionamento com o Rodrigo ele é muito carinhoso. E ele fazia carinho em mim, ele ficava o dia inteiro fazendo, e aquilo ia me dando uma raiva, uma raiva. Que eu tinha que falar pra ele, amor, não tem nada a ver com você, mas você tá fazendo esse carinho aqui, mas tá me dando muita raiva. Será que você tem como parar? Porque eu fui tão machucada, eu quis tanto receber carinho que eu não tive, que hoje, quando na época, né, no passado, quando eu tinha, eu não conseguia lidar com aquilo. Ia me irritando. Você tem noção do que é um carinho te irritar? As pessoas chegavam para mim e falavam, Adriana, olha você, o quanto, né, Deus honrou sua vida. Olha, tem um livro, o Rodrigo fala isso para mim. Minha vida, você já parou para analisar seu livro, os eventos, tudo? E eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia me colocar como merecedora de tudo aquilo que Jesus estava preparando na minha vida. E eu olhava e eu não via nada demais. Porque eu era machucada internamente. Porque eu era ferida internamente. Só que a gente tem dois caminhos hoje. Escolher viver com essas dores, escolher viver com essa falta de perdão e saber que essa falta de perdão, esse rancor, essa mágoa, esse ódio vai virar um câncer dentro de nós. Ou eu decidi hoje, Jesus, eu quero liberar o perdão hoje pela minha mãe. Eu quero liberar o perdão hoje pelo meu pai. Eu quero liberar o perdão hoje pelo meu tio, pela uma amiga. Eu não quero mais carregar isso comigo. Eu não quero que isso habite mais em mim. Dizer para você que isso vai ser fácil, que é uma decisão fácil, não. Até porque viver no papel de vítima, da sofrida, da coitada, da abandonada, da machucada, é muito cômodo. Só que eu quero chamar a sua atenção para você compreender, assim como meu filho e minha filha que não podem receber algo que ainda eles não estão preparados para receber, eu quero te trazer à memória isso também. Enquanto você não perdoar, você não estará pronta para receber, para fluir, para viver. Assim como o médico, que não pode usar de forma alguma um instrumento sujo, contaminado para fazer uma cirurgia. Jesus não pode usar a nossa vida enquanto estivermos contaminadas, sujas, em pecado, sem perdoar. Ou seja, você não tem escolha. Você tem apenas a oportunidade de tomar uma decisão agora. E eu falo para você, como filha, que hoje eu vivo sendo filha de Deus, amada de Deus. Eu não consigo hoje olhar para trás e me ver num papel de vítima. Eu não consigo hoje me ver num papel de coitada. Pelo contrário, amo meu pai, amo a minha mãe, amo a vida que eu tive, amo cada história que foi construída na minha vida. Porque Deus tem os seus chamados, Deus tem os seus escolhidos. E eu quero que você olhe para a sua vida como a chamada, a escolhida, a separada.
Porque assim como eu estou contando da minha vida, dando o meu testemunho da minha vida, é assim que Jesus quer usar a sua vida. Talvez não precise ser numa live, talvez não precise ser no Instagram. Talvez Deus já esteja te chamando aí ao redor, ó, há muito tempo. Para uma vizinha, para uma colega de trabalho, para um patrão, para que você tenha sensibilidade quando um amigo, quando uma amiga estiver precisando de uma oração. Eu cheguei para um amigo nesse final de semana, eu falei, você mentiu para mim. Como assim? Você falou que estava fervendo por Jesus, você falou que estava no manto, você não estava. Ele só colocou assim, que isso? Eu falei, fala a verdade. Ele é verdade. Eu menti, eu não estava. Eu falei, pois é. Você foi a pessoa tão usada por Deus para a minha vida. E eu quero continuar sendo usada por Deus para a sua vida. Eu quero que eu te sustente, você me sustente. Eu te sustente, você me sustente. Eu falei para ele, eu quero ser usada pelo Senhor para te levantar quando você cair. Para te erguer quando você estiver fraco. Assim como você me ergueu quando eu estive fraca. E é assim que Jesus quer usar a sua vida. Não necessariamente aqui no Instagram. É com pessoas do seu lado que estão precisando da sua ajuda. Pessoas do seu lado que precisam que você libere o perdão para que você as ensine a caminhar e também para que ela perdoe. Para que o seu testemunho de vida após o seu perdão testifique nela tudo aquilo que Deus quer fazer na vida dela. Porque essa vida aqui na Terra não tem nada a ver sobre nós. Não tem nada a ver conosco. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Jesus. E esse versículo que foi falado lá, que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. É o quê? Não se preocupe com o que vai acontecer depois. Deus sonda o seu coração. Deus sabe do seu coração. Tenha um coração reto, entregue, verdadeiro. E não se preocupe com o que te falta. Porque seu coração sendo verdadeiro, seu coração sendo reto, você buscando mais e mais a presença de Deus, Ele vai cuidar como Ele sempre cuidou, ainda quando eu nem estava buscando a Ele, Ele cuidava. Quem dirá agora que eu e você buscamos a Deus sobre todas as coisas? Eu quero orar com você agora, nessa manhã. E antes da gente começar a oração, quando a gente acabar a live, eu vou te pedir para fazer aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Mas não deixa para fazer depois, tá? Depois da nossa oração. Não deixa tipo, eu vou comer e aí eu faço depois. Eu vou só, sei lá, redigir um documento e faço depois. Não. Na hora que a gente acabar a oração, que a gente acabar a live, por favor, faz imediatamente. É um ato profético que eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma a partir desse momento. Eu vou te pedir para depois dessa live, você escrever uma carta para Deus, que você vai colocar, querido Pai, nessa manhã, eu gostaria de te entregar meu coração. E aí você vai escrever o que vier no seu coração, tá? Eu gostaria de te entregar o meu coração para que o Senhor me ajude a perdoar. Aí você vai colocar, neste momento, eu quero perdoar. Aí você vai começar. Eu quero perdoar meu pai, porque ele me abandonou quando eu tinha 2 anos. Eu quero perdoar a minha mãe, porque ela fala de maneira ruim comigo. Eu quero perdoar o meu tio, porque ele me feriu quando criança. Eu quero perdoar o vizinho, tá? Vocês vão colocando. Se você foi abusada, se você sofreu qualquer coisa que o Espírito Santo for trazendo em você, que você precisa perdoar, você vai escrever. Quando você terminar de escrever essa carta para Deus, liberando perdão para todas as pessoas, por isso que eu tô pedindo, por favor, faz depois da nossa live. Faz depois da nossa live. E eu vou pedir, para que quando vocês estiverem fazendo,
Quando vocês acabarem, vocês vão pegar essa carta, vai para dentro de uma pia, vai para o chão, vai para a rua e você vai colocar fogo nessa carta. Você vai queimar ali. Por isso que eu tô dizendo, vai ser mais um ato profético da sua parte. Não tem nada sobrenatural, isso não significa nada em relação a você queimar. É simplesmente um ato profético. É uma entrega a Deus ali que você vai estar fazendo. Quando você estiver queimando, você vai tirar uma foto e você vai me marcar no Instagram, porque eu quero ver. Eu vou repostar você. Então, quando a gente acabar, tá? Você vai escrever essa carta para Deus, liberando perdão para todas as pessoas que te feriram. Lembra de uma colega de trabalho, lembra de um médico que você foi mal atendida no hospital e que você tem raiva dele até hoje. Traz à memória tudo, tudo. E quando você terminar, você coloca o fogo nessa carta e posta lá para eu poder ver, tá bom? Eu tenho certeza que grandes bênçãos, grande fluir do Senhor vai começar a acontecer na sua vida. Não é para ficar nada, nenhuma semente do mal em nosso coração. Absolutamente nada. Temos que ter um coração disposto, reto para Jesus, para Ele entrar e fazer morada. Tá bom? Vamos fazer nossa oração. Deus, nosso Pai, quero te entregar, Senhor, nessa manhã, cada vida aqui presente, Jesus. Cada coração aqui presente. Cada pessoa aqui presente que precisa da sua direção, que precisa do seu cuidado, Senhor. Que o Senhor possa vir visitar lares neste momento. Que o Senhor possa vir visitar corações nesse momento, meu Pai. Para que de fato seja liberado perdão por tudo aquilo que fizeram sofrer, por tudo aquilo que machucaram, por toda a palavra declarada, toda a palavra proferida, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus que aconteça uma cura interior, que aconteça uma libertação interior nessa manhã, meu Pai. Que o Senhor dê ordem a todos os seus anjos para acampar ao redor da casa delas, do trabalho delas, para que nada tire a sua unção, para que nada tire o seu agir, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Que o Senhor possa ungir do alto da cabeça até a planta dos pés, cada uma dessas pessoas aqui agora, Pai. E que elas sejam cheias do Seu Espírito Santo, que elas sejam cheias da Sua presença, que a partir desse ato profético de hoje, pessoas olhem para ela e percebam que algo está diferente, que existe uma luz diferente, e essa luz que vem do Senhor é o brilho do Espírito Santo que estará habitando em vocês. Por isso, meu Pai, eu te agradeço por mais um reencontro, por mais um momento de entrega. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja com você. Não deixa de fazer, tá? Agora, acabando a live, faz a sua cartinha. Não precisa escrever demais. É só você escrever o perdão para quem você precisa perdoar. E neste momento que você começar a queimar, entenda e tome a decisão que você perdoou. Ou seja, tudo foi enterrado ali. Você não vai mais voltar nesse assunto. Você não vai mais trazer a memória. Porque um coração novo estará em você. O Espírito Santo de Deus estará fluindo mais e mais em você. Tá bom? Fica com Jesus e me marca lá que eu vou ver, tá? Beijo. Beijo. Tchau.